Estás louca? Então como é que com menos tarefas eu consigo ter mais resultados? Pergunta um amigo meu. Também estás curioso? Também estás curiosa? Então anda, apanha a boleia, eterna aprendiz. Gostavas de ter um negócio forte e também tempo para as tuas coisas? Então seja muito bem-vindo a esta viagem para empreendedores que são eternos aprendizes. És um? Então eu paro para poderes entrar. Quem sou eu? Ângela Silva e sou uma eterna aprendiz. Curioso? Curiosa? Então aperta o cinto e aproveita a viagem. Olá, olá! Então seja muito bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio de A Boleia com o Slow Business. Hoje tenho aqui uma história próxima de um amigo meu que me tem vindo a seguir, não é? Nas minhas redes sociais e nas publicações e que me envia uma mensagem assim: Oh Ângela, eu não percebi. Como é que eu faço afinal menos tarefas e tenho mais resultados? E eu respondi-lhe assim: pois é, isso é que é a magia da coisa. Mas eu depois envio-te aí 4 áudios com 4 exemplos para tu também ver se faz sentido ou não. E portanto, hoje é para te mostrar, dar-te aqui exemplos muito práticos, porque slow business é isto. Slow business é conseguir fazer menos e ter mais resultados. Ok? Nós conseguirmos aqui com menos esforço, menos atividades, menos tarefas, conseguir chegar a mais pessoas, vender mais, conseguir ter melhor qualidade, não é? Então aqui esta parte do mais impacto com menos esforço parece algo idílico, mas os estudos mostram que não. E há um livro muito giro, que não é o meu hoje. Hoje o meu livro está sempre ali para se quiseres ver, mas hoje trago-te um livro diferente. E antes de te mostrar, vou-te dizer qual é o título dele. Diz assim: a razão pela qual conseguimos fazer mais quando trabalhamos menos. Vou repetir. A razão pela qual conseguimos fazer mais quando trabalhamos menos. Do Alex Peng, o livro chama-se Descansar. E este livro é fantástico, é brutal, porque tem aqui tantos exemplos, coisas tão ricas, histórias de pessoas, figuras icónicas no mundo da ciência, da literatura, empresários, que conseguiram realmente ter aqui o tal equilíbrio, não é? E o tal pico da produtividade em poucas horas de trabalho. E isto mostra mesmo, tem aqui vários estudos e várias histórias, e o que mostra é que o pico máximo de produtividade acontece às 20 horas por semana, ou seja, 4 horas por dia. E o livro é tão engraçado porque ele vai falando com diversas figuras icónicas, em que realmente pergunta e como é que conseguiu, e como é que era a sua rotina do dia, e o que é que fazia, não é? Que é para realmente conseguir mais ao trabalhar menos. E estas pessoas disseram sempre, bateram sempre nisto, 3, 4 horas de trabalho focalizado e intencional por dia. E isto é que se calhar pode ser a diferença. Estas 3, 4 horas de trabalho focalizado é mesmo focalizado naquilo, é quase modo túnel, em que nós não estamos a fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu não estou a tentar fazer multitasking, eu não estou a fazer uma apresentação ou a preparar o meu workshop e ao mesmo tempo cai-me o e-mail e eu interrompo-me. Nunca te esqueças, sempre que te interromperes ou te interromperem, tu paraste de fazer alguma coisa, para voltares ao pico máximo de produtividade, tu vais demorar entre 11 a 20 minutos. Se fores interrompido 3 vezes numa hora, lá se vai 30 minutos da tua hora. Quer dizer que no final do dia, em 8 horas, afinal só trabalhaste 4 porque estiveste constantemente a ser interrompido, ou tu te interrompeste a ti próprio. Então, esta noção de que às vezes estamos a trabalhar 12, 14, 15, 16 horas por dia, porque é assim, Ângela, porque eu tenho que fazer, porque eu tenho solicitações, porque eu tenho muita coisa para fazer. Às vezes precisamos é de pensar naquilo que realmente mais facilmente te vai trazer mais impacto. Então,
Isto aqui é um bocadinho o contexto e a parte científica que mostra os estudos científicos. Não é só este livro, mas outros. Mas agora quero-te levar então aos tais 4 exemplos que eu mandei ao meu amigo por WhatsApp, nesses áudios. Então, o primeiro exemplo que eu lhe dei foi do Timothy Ferriss, não é? No seu icónico livro das 4 horas por semana, em que ele vai para o seu primeiro trabalho como comercial e a função dele era tão simples quanto pegar no telefone, ligar para as empresas, não é? E conseguir então uma reunião para apresentar os serviços da empresa e conseguir os contratos. E ele conseguiu perceber facilmente que aquilo não estava a funcionar. Portanto, ele estava a trabalhar muitas horas, assim como todos os colegas, mas aquilo batia sempre na trave. E o que é que ele fez? Ele começou a pensar: como é que eu consigo ter acesso ao dono da empresa sem passar pela secretária? Então ele experimentou começar o dia e fazer a chamada 30 minutos mais cedo, que era quando a secretária ainda não tinha chegado, mas estava lá o dono da empresa. Então o dono da empresa atendia o telefone e ele conseguia, em 30 minutos, que realmente fazia estas chamadas mais cedo, não é? E também fazia 30 minutos depois da tal secretária, das secretárias saírem. Quem é que estava lá também 30 minutos depois da secretária sair? O CEO, o dono da empresa. O que é que ele conseguiu? Em 30 minutos de manhã e 30 minutos da parte da tarde, ele conseguiu o dobro dos contratos assinados pelas empresas. Em 1 hora de trabalho, ok? Estamos a falar de quê? Menos tarefas, mais resultados. Primeiro exemplo, em 1 hora por dia, ele conseguiu o dobro dos contratos do que os seus colegas que ligavam 8 a 9 horas por dia. O dobro. Exemplo número 1, cheque. Exemplo número 2. Tenho uma pessoa que conheço do ramo imobiliário. A função dele é comprar, ele é investidor, ele compra, faz uma remodelação, algumas mais profundas, outras menos profundas, e revende os imóveis. O que acontece no mercado imobiliário é que muitas pessoas andam a trabalhar ali quase no fio da navalha, não é? Muitos imóveis, comprar, remodelar, apanha um negócio, apanha. Esta pessoa fez algo diferente. Esta pessoa disse: não, eu só vou agarrar negócios que não me permitem ter um risco tão elevado. Que se alguma coisa correr mal, se eu não conseguir ganhar, vou dar exemplos, completamente aleatórios, se eu não conseguir ganhar 10 mil euros naquele imóvel, ok, ganho 7, mas se eu só tiver a pensar ganhar 3 mil euros ou 4 mil euros, se acontecer alguma coisa, se calhar eu só vou ganhar 1000 ou 2000, pronto, os valores são completamente, aleatórios. E ele disse: não, em vez de eu estar a fazer 10 imóveis por ano, para conseguir retirar daqui X valor, que é aquilo que eu pretendo, é o meu objetivo de faturação, eu vou fazer menos imóveis, vou esperar, vou aguardar e vou realmente ver o que acontece. E o que aconteceu é que ao fazer menos, portanto, ele acaba por fazer menos imóveis do que o resto dos investidores, acabou por ter 4 a 6 vezes melhores resultados do que os outros. E tu dizes assim: e como? Olha, sabes porquê? Porque ele teve tempo para estar com as pessoas. Qual é que é o maior, e aqui acho que é uma coisa importante, que é: qual é a maior alavanca do teu negócio? Sabes aquela alavanca, aquele desenho em que tu tens uma pedra enorme e depois tu metes um pau por baixo, não é? E encontras ali o ponto e consegues facilmente levantar aquela pedra enorme. E eu acho que cada um de nós, como empreendedores, tem que perceber qual é a sua alavanca. O que é que, com pouco esforço, onde é que eu tenho que posicionar a minha alavanca para conseguir levantar esta pedra grande? E no caso dessa pessoa, ele percebeu que a alavanca dele era a conexão humana. Porque se alguém depois tivesse um imóvel para vender, a quem é que iam ligar? À pessoa que anda sempre a correr de um lado para o outro e tipo: pronto, tchau, obrigada, já vi o imóvel.
vou continuar, tenho outros e-mails, tenho que fazer, tenho que ir controlar aquela obra. E está sempre a correr de um lado para o outro? Ou aquela pessoa que consegue estar com ela, conseguem ter aqui uma parceria estratégica muito interessante, em que tem tempo esta pessoa, além disso, para ler, para aprender, para investigar que outras formas existem de conseguir esses imóveis a bom preço, para conseguir remodelá-los e vendê-los. Então esta pessoa, em vez de estar a tentar fazer 10 imóveis no ano, faz só 5 imóveis no ano, mas consegue ter 4 ou 6 vezes mais o lucro do que os outros que andam sempre na roda viva. Porquê? Porque investe nas relações. A alavanca desta pessoa é as relações, para se lembrarem dele quando tiverem alguma coisa interessante. Este foi o exemplo número 2. Exemplo número 3. Ferran Adrià. Não sei se já ouviste falar, é um chefe, um grande chefe espanhol, que começou como copeiro a trabalhar na Copa, que depois evoluiu, por isso toda a gente tem um grande, grande respeito por esta pessoa, conseguiu evoluir, tornou-se chefe e ele geria e era o dono do El Bulli. O percurso do Ferran Adrià é incrível. Ele foi realmente o impulsionador aqui da gastronomia molecular, por exemplo. Ele fechava 6 meses no ano. Sim, ou seja, o que é que nós estamos aqui a falar hoje? Estamos a falar de que como é que nós conseguimos fazer menos, não é? E ter mais resultados. Então, ele fechava 6 meses durante o ano. Para quê? Olha, para aprender, para testar novos produtos, para investigar, para refletir. Então, só havia ali 6 meses que eles chamavam as temporadas, não é? Havia ali 6 meses de trabalho, porque eles tiveram a inspirar-se durante os outros 6 meses e a aprender e a desenvolver e a afiar o seu machado. Não sei se te lembras do primeiro episódio que eu falei, como é que tu afias o machado. O velho lenhador, que estava sentado, parado, não é? E o novo sempre a cortar lenha, a dizer, coitadinho do velhote, vai perder a competição. E o velhote não estava parado a descansar, ele apenas estava a afiar o seu machado. E no final do dia cortou mais árvores, o velho lenhador, do que o novo lenhador. E aqui é voltar a ter este exemplo, que é, como é que tu estás a afiar o teu machado? O Ferran Adrià foi o primeiro chefe a ganhar 3 estrelas Michelin. Ainda hoje tem o recorde. 3 estrelas Michelin. O restaurante dele abria as vagas de um ano para o outro, eram cerca de 8.000 pessoas, estava sempre cheio o restaurante, mas eram 8.000 mais ou menos por temporada, mas tinha cerca de 2 milhões de pedidos de outras pessoas que não conseguiam vaga. 2 milhões. Então aqui também é um excelente exemplo. Ele, entretanto o restaurante fechou, ok, em 2011, e ele abriu um centro de criatividade e inovação. Ele diz que o propósito dele é ajudar a que hajam chefes muito melhores do que ele. Isto é de uma bondade, incrível. É linda a história dele, que começou ali na Copa e que chegou onde chegou. Chegou de um dia para o outro. Não, demorou muitos anos até lá chegar, mas ele foi consistente, foi dando pequenos passos e realmente conseguiu aqui, em termos de estrelas e reconhecimento e qualidade e inspiração para outros de forma fantástica. Portanto, terceiro exemplo, trabalhava 6 meses e depois os outros 6 meses era para aprender a inspirar e afiar o machado. E o quarto exemplo que eu lhe dei foi o meu. Eu podia ter escolhido, na altura que eu me despedi, não é? Foi em 2020, e eu decidi, ok, agora eu vou criar o meu negócio. Qual é a minha expertise? Do que é que eu sei falar, não é? Eu sei falar sobre as metodologias Lean, Kaizen, que ajudam, ok, qualquer equipa de qualquer serviço, produto, que quer esteja na área de serviços ou na área de produtos ou indústria, a reduzir os seus desperdícios, a simplificar processos, estruturar e organizar o seu negócio.
gerir projetos, resolver problemas na sua origem, para não voltarem sempre a acontecer, melhorar continuamente, em pequenos passos. Isto foi aquilo que eu sempre aprendi a fazer. Mais de uma década que eu tenho, esta é a minha expertise. A questão era, eu podia fazer como tantos outros meus colegas, que vão ser consultores, não é? Eu, neste caso, sou mentora, porque eu ajudo a fazer, eu não faço eu não vou lá à empresa e sou eu que modero o workshop perante a equipa. Não, eu ajudo o empreendedor a preparar-se para liderar essas reuniões e fazer o percurso. Surpreendentemente, ou não, porque eu já sabia que isto ia acontecer, porque já fiz errado no passado, as equipas têm muitos mais rápidos resultados, porque o empreendedor está completamente comprometido com isso e é ele que tem que explicar à equipa e é ele que vai lá dinamizar. Eu apenas estou por trás, sou uma sombra que estou por trás a suportar no caminho. E eu podia ter então escolhido ir para o ramo da consultoria, não é? E bater portas e não sei o quê, e recomendação, portanto começar um negócio assim desta forma. Só que eu ia chegar a pouca gente. Olha, em 2019, que foi mesmo em 2020 eu consegui fazer mentoria, eu só trabalhava 4 horas por dia. Consegui fazer mentoria a 10 empreendedores, ok? Vamos imaginar que no ano a seguir, entre todas as outras coisas que eu quero fazer, por exemplo, eu tinha que ter tempo para o meu podcast, tinha que ter tempo para criar e estar nas redes sociais, portanto, não queria também estar sempre a fazer consultoria, mas vamos imaginar que eu conseguia chegar a 30 empreendedores e ajudá-los, não é? A melhorar os seus resultados, a reduzir os desperdícios, a conhecer a si próprios e saber lidar melhor com a equipa. Ok, muito bem. Epa, eram 30. Eram 30. O que é que eu fiz? Eu decidi escrever um livro. E quanto tempo é que eu demorei por dia a escrever o livro? 1h30. 1h30 que eu investi todos os dias durante 7 meses. O livro foi escrito um capítulo por cada mês, portanto tem 7 capítulos, 1h30 por dia. E com isto, em 6 meses apenas, eu já consegui chegar a 600 pessoas. 600 pessoas em 6 meses. Num ano inteiro, se eu tivesse optado por estar só, entre aspas, a fazer mentoria 1 para 1, eu tinha chegado provavelmente a 30 pessoas. Então, este é o exemplo de menos para mais resultados. Eu escolhi menos, 1h30 por dia, menos tempo, mas cheguei a 600 pessoas em vez de 30 pessoas. E este foi o quarto exemplo que eu lhe dei. Ao que ele me respondeu, sim, faz sentido. E é isso que eu hoje te quero trazer aqui, é que tu também possas fazer a reflexão de qual é a tua alavanca, ok? O que é que mais facilmente te consegue trazer mais impacto? Será que és coach ou mentor e estás também só a fazer esta mentoria 1 para 1? Será que não podes fazer workshops ou formações e falar a mesma hora para várias pessoas, então assim tu consegues também aqui ter mais resultados, chegar a mais pessoas? Então é esta reflexão e é muito engraçado porque mesmo o Warren Buffett, não é, o nosso pai aqui da gestão empresarial, disse que toda a sua fortuna foi feita em baseadamente poucas decisões, boas, mas poucas decisões, foram cerca de 5. Ele disse, o meu sucesso foi ditado por mais ou menos algumas boas decisões. E ele fala em cerca de 5 boas decisões que teve e, portanto, e tem o império que tem. E a questão é, e que fala também aqui, isto de trabalhar e descansar é como o dia e a noite. Ambos têm que existir para haver um equilíbrio. E quando assim não é, quando não existe este equilíbrio, alguma coisa não corre bem. Então, Warren Buffett diz isso. As outras pessoas, como por exemplo o Leonardo da Vinci, o que é que ele fazia neste equilíbrio entre trabalhar, não é? 4 horas. Oh, Ângela, então eu vou trabalhar 4 horas e nas outras horas o que é que eu vou fazer? Não vou fazer nada, não me vou pôr aqui em ócio a não fazer nada, não, muito pelo contrário. Vais fazer algo
que te vai ajudar a impulsionar essas 4 horas, como ler, caminhar, trepar montanhas, muitos deles. Por exemplo, o Churchill, quando ele estava a liderar a Segunda Guerra Mundial, e ele foi muito conhecido pelas suas cestas. Ou seja, ele conseguia ter, enquanto o Hitler estava sobre cafeína, vitaminas e tudo mais para se conseguir manter acordado e com a energia, não é? Para conseguir estar à frente e a liderar a guerra, o Churchill foi conhecido pelas suas cestas. A meio da tarde ele dormia cerca de 1 a 2 horas. 1 a 2 horas. E isto ajudava. Leonardo da Vinci, não é preciso ir a 1 a 2 horas por dia. Leonardo da Vinci sentava-se numa cadeira, punha uma chave na mão e sentava-se confortavelmente. Punha as mãos para baixo e quando a sua mão libertava a chave e a chave caía ao chão, fazia um barulho e ele acordava. Era aquele sono revigorante, estes tais 20 minutos mais ou menos, que o ajudaram a recuperar e também não entrar no sono mesmo profundo. E, portanto, às vezes não é preciso as tais 1 a 2 horas, às vezes a tal soneca dos 20 minutos são importantes e vais acordar com outra leveza. Eu acho que já contei esta história aqui, estávamos em final de dezembro e eu só tinha 2 horas para terminar o livro. Eu tinha aquela Mindstone, estava no último capítulo, a seguir vinha o Natal, eu disse, hoje é o último dia, eu só tenho 2 horas para escrever esta parte do livro. E uma coisa dizia, Ângela, vai dormir, uma soneca. E a outra parte dizia, não vais dormir, Ângela, nem pensar, estás louca? Vais perder aqui meia hora na tua soneca quando já tens tão pouco tempo. E depois o meu lado racional diz, mas tu leste aqueles livros, tu viste os estudos científicos, vai dormir, vais te sentir melhor, vai correr melhor. E a outra parte dizia, não faz nada, tipo, vai mas é para o computador, vai trabalhar. O que é que eu fiz nessa altura? Eu fui dormir. Eu dormi, eu pus o despertador, pus 20 ou 25 minutos, já não me lembro, e eu descansei. Eu cheguei ao computador, comecei a escrever, aquilo fluía. Eu consegui escrever aquilo, eu cheguei ao final e disse, uou, isto é mesmo incrível, isto funciona mesmo. Então eu fiquei tão contente por eu própria ter me permitido escolher, porque isto às vezes não é fácil, e eu percebo-te se tu às vezes estiveres completamente assoberbado e eu estiver aqui, olha, vai passear, vai caminhar, como eu hoje, tinha aqui N coisas para fazer. Fui passear de manhã, faço todos os dias, não faço, mas quando eu estou mais apertada, parece que é quando me puxa mais para fazer isto, para fazer meditação, ou para ir caminhar, ou para dormir a soneca. Porquê? Porque não é 1, nem 2, nem 3 livros que o dizem, são estudos científicos que nos mostram. E, portanto, eu percebo que seja algo contraintuitivo e que tu estejas em luta, muitas das vezes contigo mesmo, a dizer, eu não posso descansar 20 minutos depois do almoço porque eu tenho muita coisa para fazer. Mas sabes que mais? Experimenta. Experimenta 1, 2 vezes, mas quando fores descansar, tenta só respirar e contar de 1 até 10 e de 10 até 1. Só isto, contar. Estás a descansar, olhos fechados, e só estás a contar internamente, porque tu vais estar acordado, não vais entrar num sono profundo. 1, 2, 3, na respiração, 1, 2, 3, e de 10 até 1 e de 1 até 10. Experimenta só. E depois diz-me qualquer coisa e conta-me qualquer coisa. Steve Jobs era muito conhecido pelas suas caminhadas para conseguir debater ideias, não é? Não era no gabinete. Caminhar faz muito bem, porque até as boas ideias surgem em contacto com a natureza e a caminhar. No banho, não é? Também está provado que no banho é quando surgem as melhores ideias. E Darwin também era engraçado, que Darwin, não é? Que foi o grande senhor, escreveu 19 livros e deu-nos a conhecer tanto sobre a espécie humana e a natureza. Ele tinha uma rotina muito engraçada. Ele só trabalhava, havia 3 períodos de 1h30 que ele trabalhava. E de manhã ele trabalhava, mas depois parava, depois lia, escrevia cartas, fazia algumas experiências, depois ia caminhar novamente,
depois almoçava e depois de almoçar ele fazia a cesta, ia para o seu escritório, trabalhava mais 1h30 e depois terminava a sua jornada de trabalho às 5h30, que ia para casa para poder jantar com a sua família. Com esta rotina, ele escreveu 19 livros e fez aquilo que fez e foi uma pessoa tão icónica e tão importante no nosso mundo. E não foi a trabalhar 12 ou 14 horas por dia. Ele simplesmente passeava, descansava, lia o jornal e sempre com jornadas de 1h30. Portanto, isto aqui são factos, é ciência e depois também são histórias, não é? E portanto, cabe-te a ti decidir se realmente vais querer ou não experimentar. Mesmo quando aquela vozinha te disser que eu não tenho tempo, pensa qual é a alavanca que com menos esforço consegue-te levantar a pedra grande. Pensa sempre que é possível e o Slow Business ajuda-nos a fazer isso, que é o tal equilíbrio entre menos esforço para mais impacto. E hoje é isto que eu tenho para ti. Encontramos-nos na próxima semana. Um grande beijinho e fica bem! E já está! Que tal? Achas que esta viagem merece ser partilhada com outros empreendedores? Se sim, clica em seguir e partilha com alguém a quem possa ser útil. Se não, diz-me qual o motivo. É que eu sou mesmo uma fã da melhoria contínua. E claro, não te esqueças que semanalmente te posso dar boleia. Até lá, eterno aprendiz!